Emmanuel, Paulo e Estevão. Segunda parte, capítulo 3, lutas e humilhações. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não oculta um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, diz Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja, responde o recém-chegado de olhos úmidos. Timão abraça-o com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes ao pedido, relata a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banham o rosto. Sensibiliza-se sobremaneira ao relembrar tamanhas graças. Pedro e Timão já não têm dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguem a descrição até ao fim, com os olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina, requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei está cansado e abatido. Instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretende fazer em Jerusalém, confessa-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e fala com certa timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho, com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo mal à Igreja de Jesus em Jerusalém, mas, se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei todo o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Sim, replica Simão ponderadamente. Certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Saulo parece confortar-se com a palavra de encorajamento, deixando perceber que deseja consolidar a confiança dos ouvintes, arranca das dobras da túnica rafada um rolo de pergaminhos e, apresentando-o ao ex-pescador de Cafarnaum, diz sensibilizado: Aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel, que trago invariavelmente comigo. Pouco antes de morrer, ele deu-me a cópia das anotações de Levi, concernentes à vida e feitos do Salvador. Tinha em grande conta essas notas, porque as recebeu desta casa na primeira visita que lhe fez. Simão Pedro, evocando gratas recordações, toma os pergaminhos com vivo interesse. Saulo verifica que o presente de Gamaliel tem a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixam-se nele com mais confiança. Pedro fala da bondade do generoso rabino, informando-se da sua vida em Palmira, dos seus últimos dias, do seu trespasse. O discípulo atende satisfeito. Voltando ao assunto das suas novas perspectivas,
explica-se mais amplamente, sempre humilde. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou-me a saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. Tens falta de dinheiro? Interroga Simão bondosamente. Sim. Responde hesitante. Essas necessidades, esclarece Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria, e quanto ao mais, convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres. Esta casa é também tua, usa de nossas possibilidades, como te aprouver. O hóspede sensibiliza-se. Recordando o passado, sente-se ferido no seu amor próprio, mas ao mesmo tempo roga a Jesus para não desprezar as oportunidades de aprendizado. Aceito, responde em voz reticência, revelando acanhamento. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. E como, se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe nota o esforço para falar, solicita comovedoramente. Caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Barnabé e Pedro ficam altamente emocionados. Todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sob apupos e pedradas. Não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Ouvindo-o, o antigo pescador de Cafarnaum chega quase a chorar. Com extrema dedicação, lhe satisfaz o pedido e, assim, é ele conduzido ao interior, onde se acomoda entre lençóis muito alvos. Pedro faz mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, traz ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o Marte utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do Evangelho. Apesar da febre, Saulo alegra-se. Tomado de profunda comoção, nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, lê o nome de Abigail grafado diversas vezes. Ali estão frases peculiares à dialética da noiva amada, dadas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto é repetida muitas vezes. Aqueles documentos parecem ter voz. Falam-lhe ao coração de um grande santo amor fraternal. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobra-se na tarefa de assistência fraternal. São palavras amigas, comentários acerca do poder de Jesus, caldos suculentos, frutas substanciosas, palavras de bom ânimo. Por tudo isso, sensibiliza-se o doente, sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Entretanto, nota que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, não se digna dirigir-lhe uma palavra. Arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés, dentro da igreja do caminho,
é percebido de vez em quando pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. A princípio sente quanto lhe dói aquele desinteresse, mas logo considera a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. Logo que entra a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pede-lhe conselhos sobre os planos que tem em mente, encarecendo a máxima franqueza, para que pudesse enfrentar a situação, por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. De minha parte, diz o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém por enquanto, neste período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado d'alma como uma planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência aqui, encontrarias diariamente, de um lado, sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do Mestre nesse sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro, aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não o poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. O rapaz ouve as advertências ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tem razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. Voltarei a Tarso, diz com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Simão contempla-o com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Diariamente, ambos reatam as palestras amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revela curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes, solicita ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Intera-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do Evangelho, quando no cativeiro, da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo, da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense, do ingresso na Igreja do Caminho, como indigente, das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Encanta-se ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revela sua veneração ao Marte, evitando melindrá-lo na sua condição de verdugo repeso. Podendo levantar-se da cama, vai ouvir as pregações, neste mesmo recinto, onde insultara o irmão de Abigail pela primeira vez. Os expositores do Evangelho são, mais frequentemente, Pedro e Tiago. O primeiro fala com profunda prudência, embora se valendo de maravilhosas expressões simbólicas.
O segundo, entretanto, parece torturado pela influência judaizante. Tiago dá a impressão de reingresso, na maioria dos ouvintes, nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fogem ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Revela-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referem-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. A Assembleia também parece completamente modificada. A igreja assemelha-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultam pergaminhos e papiros que contêm as prescrições de Moisés. Saulo procura em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali estivera pela primeira vez. Curiosíssimo, nota que Simão Pedro atende-os numa sala contígua com grande bondade. Aproxima-se mais e pode observar que, enquanto a pregação reproduz a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucedem ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saem conduzindo bilhas de remédio, outros levam azeite e pão. Saulo impressiona-se. A Igreja do Caminho parece muito mudada. Falta-lhe alguma coisa. O ambiente geral é de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontra ali a grande vibração de fraternidade e de unificação dos princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribui à falta de Estevão. Morto este, extingue-se o esforço do Evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacita da grandeza da sua elevada tarefa. Quer pedir a palavra, falar como em Damasco, zurzir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensa sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo, mas lembra-se as ponderações de Pedro e cala-se. Não é justo, por enquanto, verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo, por testemunhar a própria renovação. Se tentasse falar, podia ouvir talvez reprimendas justas. Além disso, nota que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olham-no de soslaio, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, é com esforço supremo que sopita o desejo de tercer armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Após a primeira reunião, procura a oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, a fim de se inteirar das inovações observadas. A tempestade que desabou sobre nós, explica Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Pensei muito na mudança das suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado e leal. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável, quanto à liberdade do Evangelho, teve seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo
nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio de sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo de vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos, assim, que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Enquanto Saulo o contempla com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo remata: Isso passa, é obra do Cristo. Se fosse nossa, falaria por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Saulo guarda a lição e recolhe-se, pensativo. Pedro parece-lhe muito maior agora, no seu fórum íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos dão-lhe ideia da sua profunda iluminação espiritual. De saúde refeita, antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense deseja rever Jerusalém no impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugerem tantas lembranças cariciosas. Visita o templo, experimentando o contraste das emoções. Não se anima a penetrar no sinédrio, mas procura ansioso a sinagoga dos cilicianos, onde presume reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali, onde se reúnem os conterrâneos residentes em Jerusalém, é recebido friamente. Ninguém o convida ao labor da palavra. Apenas alguns conhecidos de sua família apertam-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigem-lhe perguntas com sorrisos escarninhos. Sua conversão às portas de Damasco é grossada com ditérios acerados e deprimentes. Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho? Dizem uns. Não terá sido Demétrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrar os olhos doentes e fatigados? Interrogam outros. Percebe as ironias de que está sendo objeto. Tratam-no como demente. É aí que, sem sopitar a impulsividade do coração honesto, sobe ousadamente num estrado e fala com orgulho. Irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não estou louco.
Não buscais arguir-me, porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Estabelece-se luta imediata. Velhos amigos vociferam impropérios. Os mais ponderados cercam-no como se o fizessem a um doente e pedem-lhe que se cale. Saulo precisa fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, consegue dominar-se e retira-se. Em plena via pública, sente-se assaltado por ideias escaldantes. Não será melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchem a cidade? A seus olhos, é justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Não tivera coragem de perseguir-lhe os discípulos, quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude da reparação, encabeçando o movimento em contrário? Haveria de encontrar alguns amigos que se lhe associassem ao esforço ardente. Com esse gesto, auxiliaria o próprio irmão na sua tarefa dignificante em prol dos necessitados. Fascinado com tais perspectivas, penetra no templo famoso. Recorda os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já não lhe desperta o interesse de outrora. Instintivamente, aproxima-se do local onde Estevão sucumbira. Lembra a cena dolorosa, detalhe por detalhe. Penosa angústia soma-lhe ao coração. Ora com fervor ao Cristo. Entra na sala onde estivera sós com Abigail, a ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreende, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara em extremis. Cada palavra do moribundo ressoa-lhe agora, estranhamente nos ouvidos. A elevação de Estevão fascina-o. O pregador do caminho há-se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? É justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos, para que a lição do Mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulha-se em preces fervorosas. Suplica a inspiração do Cristo para seus novos caminhos. É aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observa que um vulto luminoso surge inopinadamente a seu lado, falando-lhe com uma inefável ternura. Retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o testemunho. Sob o pálio de Jesus, Estevão segue-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental de sua assistência invisível. Saulo, naturalmente, cuida que era o próprio Cristo o autor da carinhosa advertência e, fundamente impressionado, demanda à Igreja do Caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Entretanto, acaba dizendo ao generoso apóstolo que o ouve admirado. Não devo ocultar que tencionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do Mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Enquanto,
O ex-pescador escuta em silêncio, como a reforçar a resposta. O novo discípulo continua. Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbido às pedradas da minha ignorância. Não, Saulo, replica Pedro com firmeza. Não é razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui mesmo em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro, não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes, vimo-lo altercar impaciente pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo nas meditações de agora que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo, a inquietação fê-lo perder na oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Saulo ouve assombrado aquelas considerações justas e o bondoso apóstolo continua. Deus é a providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que ajuizes melhor da situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesses atrair para o mestre toda a cidade, e depois deverias e poderias responder por todos os que aderissem ao teu esforço? A verdade é que poderias atrair, nunca porém converter. Como não te fosse possível atender a todos, em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pôde neste mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar nem menos nem mais do que nos compete, mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. O convertido de Damasco está surpreso a não mais poder. Simão apresenta argumentos irretorquíveis. Sua inspiração assombra-o. À vista do que ocorreu, prossegue o ex-pescador serenamente. Importa que te vás logo que cai a noite. A luta iniciada na sinagoga dos Cilícios é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procurem encarcerar-te. Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde a adiarmos providências indispensáveis. Saulo concorda de boa mente com o alvitre. Poucas vezes na vida escutara observações tão sensatas.
Pretendes voltar à Cilícia? Diz Pedro com inflexão paternal. Já não tenho mais para onde ir. Responde com resignado sorriso. Pois bem, partirás para Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. O programa de Simão Pedro é rigorosamente cumprido. À noite, quando Jerusalém se envolve em grande silêncio, um cavaleiro humilde transpõe as portas da cidade na direção dos caminhos que conduzem ao grande porto palestinense. Torturado pelas apreensões constantes da sua nova vida, chega a Cesareia, decidido a não se deter ali muito tempo. Entrega as cartas de Pedro, que o recomendam aos amigos fiéis. Recebido com simpatia por todos, não tem dificuldades em retomar o caminho da cidade natal. Dirigindo-se agora para o cenário da infância, sente-se extremamente comovido com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho a sugerir cariciosas lembranças. Ali, um grupo de árvores envelhecidas a despertarem especial atenção. Várias vezes passa por caravanas de camelos que lhe fazem relembrar as iniciativas paternas. Tão intensa lhe fora a vida espiritual nos últimos anos, tão grandes as transformações, que a vida no lar agora se lhe afigurava um sonho bom, já muito desvanecido. Através de Alexandre, recebera as primeiras notícias de casa. Lamentava a partida de sua mãe, justamente quando tinha maior necessidade da sua compreensão afetuosa, mas entrega a Jesus os seus cuidados nesse particular. Do velho pai não é razoável esperar um entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo, não aprovaria a sua conduta. Atinge as primeiras ruas de Tarso de alma opressa. As recordações sucedem-se ininterruptas. Batendo à porta do lar paterno, pela fisionomia indiferente dos servos, compreende como voltava transformado. Os dois criados mais antigos não o reconhecem. Guarda silêncio e espera. Ao fim de longa espera, o pai vem recebê-lo. O velho Isaque, amparando-se ao cajado, nas adiantadas expressões de um reumatismo pertinaz, não dissimula um gesto largo de espanto. É que reconhecera de pronto o filho. Meu filho, Diz com voz enérgica, procurando dominar a emoção. será possível? Teus olhos me enganem? Saulo abraça-o afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Isaque senta-se e, buscando penetrar o íntimo do filho, com o olhar percussiente, interroga em tom de censura. Será que estás mesmo curado? Para o rapaz, tal pergunta é mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Sente-se esgotado, desiludido, e até o pai o reprova com perguntas absurdas. E comovedoramente roga ao pai piedade, acolhimento. Não é um doente, e sim um necessitado do espírito. Precisava de repouso. O rapaz, conhecendo a austeridade paterna, põe na voz toda a sua fadiga, se humilhando inteiramente. O ancião, então, sem denotar compaixão, o questiona em relação
a triste comédia de Damasco e o repreende quanto à vergonha que lançara cruelmente aquela casa. A sua mãe, ralada de desgosto, encontrara lenitivo na morte, e diz tê-lo criado com todo desvelo, sacrifícios que ele sintetizava grandes promessas para sua estirpe. E de que modo retribuía ele? Saulo não reage e começa a chorar. O pai mais uma vez o repreende. Suas lágrimas seriam de remorso? Covardia? Como enveredaste assim pelo caminho da mentira execrável? Com que fim engendraste a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino, de quem tanto esperávamos, para avorar-se em companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar? E ante as acusações injustas, o moço tarcense soluça, talvez pela primeira vez na vida. Saulo faz alusão a uma nova vida com Jesus e que também o episódio de Damasco não fora mentira ou ilusão. Jesus reformara sua vida. O pai não o compreende. Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis, para seguir um carpinteiro desclassificado? Saulo compreende o sofrimento moral do genitor. Tem ímpetos de se atirar em seus braços, falar-lhe do Cristo, mas resigna-se diante da realidade de não poder ser compreendido. E o velho genitor o continua questionando. Como pôde preferir à família, ao pai digno e trabalhador, que envelhecera no serviço honesto de Deus, a um aventureiro que morreu entre malfeitores? Quando Saulo afirma ser o Cristo Salvador prometido, o pai o acusa de blasfemo. Como as esperanças de Israel repousariam na fronte de alguém que se esvaiu no sangue do castigo entre ladrões? Estás louco. Exijo a reconsideração de tuas atitudes. Lhe grita o pai. E Saulo, agora, faz o mesmo atingir o auge da cólera, quando afirma nada ter a reconsiderar. E agora, por imposição paterna, terá Saulo de escolher entre ele e Jesus. A voz paternal evidencia profundo sofrimento. Não há uma argumentação conciliatória para Saulo. A incompreensão paterna angustia-o. Meu pai, ambos precisamos de Jesus. O velho, inflexível, endereça-lhe um olhar austero e retruca com aspereza. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. O velhinho está trêmulo. Vê-se-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés, Isaque sofre como pai. Entretanto, expulsa o filho depositário de tantas esperanças, como quem cumpre um dever. O coração amoroso sugere-lhe piedade, mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafa-lhe o impulso natural. E Saulo implora num gesto comovedor. Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. E acentuando a queixa dolorosa. Também vós me expulsais?
O velho Isaac sente a rogativa vibrar-lhe no íntimo, porém julga ser a energia mais eficiente que a ternura. Responde secamente que ninguém ali o expulsara, pelo contrário, era ele, Saulo, que os votava ao mais supremo abandono. Tens necessidade? Peça ao carpinteiro. Imensa dor represa-se no espírito do ex-rabino. São as alusões ao Cristo que lhe doem mais. Porém, refletindo no amor e misericórdia de Jesus, entende que o mesmo não lhe faltaria e diz humildemente: Então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. A passos indecisos, aproxima-se da porta de saída. Vaga o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe está na posição habitual. Recorda o tempo em que os olhos maternos liam para ele as primeiras noções da lei. Julga divisar-lhe a sombra, a lhe acenar com amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Está só. Tem receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjunturas. Retira-se silencioso e mal dá alguns passos em direção ao seu incerto destino, quando ouve chamá-lo com insistência. É um velho servidor de seu pai, que lhe corre ao encalço e lhe entrega uma bolsa pesada, informando que o pai lhe havia enviado dinheiro como lembrança. Saulo sente-se humilhado, porém, buscando vencer-se a si mesmo, toma a bolsa com resignado sorriso, guarda-a humildemente entre as dobras da túnica. Saúda o servo com expressões de agradecimento e diz, esforçando-se por evidenciar alegria: Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Seguindo o curso incerto de sua nova situação, vê na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não quer parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo. Mas como fariseu, nunca lhe suportaria a renovação das ideias. Com ar indiferente, toma leve refeição em modesta locanda. Entretanto, não consegue tolerar o movimento das ruas. Tem sede de meditação e silêncio. Precisa ouvir a consciência e o coração antes de assentar os novos planos de vida. Procura afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, busca o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino, atinge os arredores do Tauro. Começa o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansa junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tarso repousa entre arvoredos. As auras vespertinas vibram no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recua mentalmente ao dia da sua radical transformação. Lembra o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc à sua amizade. Rememora a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, ironias e sarcasmos. Demandara a Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara o insulamento no deserto.
Recorda as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda espécie no oásis solitário. Naqueles dias, silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estude o Evangelho, intimamente experimenta singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora a pedra tumular do seu noivado futuroso. Suas noites estão cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sente-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas. As vítimas da grande perseguição acusam-no, olhando-o assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança no Cristo reanima-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Novamente em Damasco, a sinagoga o recebe com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançam-lhe epitetos cruéis. É-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois, buscara Jerusalém, na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Extremamente fatigado, batera à porta da igreja do caminho, mas fora obrigado a recolher-se a uma relesa hospedaria por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galileia. Doente e abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade. Mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe breve recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde, procurava um meio de harmonizar as circunstâncias, de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo familiar, para reiniciar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo-o, o genitor lançava-o num abismo. Agora começa a compreender que reencetar a existência não é volver à atividade do antigo ninho, mas principiar do fundo d'alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Compreende a nova situação, mas não pode impedir as lágrimas que lhe afloram copiosas. Quando dá acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia-se de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte incandescida. Acomoda-se como pode, entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sente-se mais calmo. Confia ao mestre as preocupações acerbas, pede o remédio da sua misericórdia e procura manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessa de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamiza as chagas da alma opressa. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sente que o sono começa a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporciona-lhe grande alívio. Estaria dormindo?
tem a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sente-se ágil e feliz. Tem a impressão de que fora arrebatado a uma campina toda tocada de luz, primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrocham ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe fala de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe, em harpas e alaúdes divinos. Deseja identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbra-o inteiramente. Deve ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se pantenteiam a seus olhos excedem todo entendimento. Mal havia despertado desse deslumbramento, quando se sente presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisa de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, vê Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas, que mais se assemelham à neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelha-se e começa a chorar. Os dois irmãos, que voltam para encorajá-lo, aproximam-se com generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, diz Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? Pergunta Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? O moço tarcense, agora de pé, desata em pranto convulsivo. Essas lágrimas não são somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduzem um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quer aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproxima-se do ex-rabino e o abraça efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmura com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. O ex-discípulo de Gamaliel sente-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Quer falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe sela os lábios e confunde o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorri em silêncio, vê Abigail, mais formosa que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pode furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os, acima de tudo, naquele glorioso minuto da sua vida. Pensa no lar que poderia ter constituído
no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Mas, compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproxima-se, toma-lhe a destra, calejada nos labores rudes do deserto, e fala comovidamente: nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. O moço tarcense entende a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração. Não te entregues ao desalento, continua Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Experimentando, enfim, do consolo, Saulo chega a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail lhe calariam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represa-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representa um nobre dever. Enquanto formulava esses pensamentos, recorda a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Encontraria lutas. Lembra a promessa de Jesus de que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome. Mas tudo lhe parece subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. As sinagogas combatem-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tende novamente as influências judaizantes. É aí que Abigail responde de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho: reclamas companheiros que concordem contigo nas edificações evangélicas. Mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Saulo está enlevado.
não pode traduzir as sensações cariciosas que lhe represam no coração, tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejam-lhe a alma. Em sua retina espiritual desdobra-se radioso futuro. Entretanto, paira-lhe no espírito uma grande interrogação. Que fazer doravante para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe compete exemplificar praticamente, sem anotação de sacrifícios? Deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adianta-se, sempre carinhosa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía. E, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. O moço tarcense nota que Estevão, nesse interim, se despede, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino deseja prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboça um gesto de amoroso adeus. Esforçando-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, deseja ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso e fugaz minuto, Saulo alinha mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, responde Abigail espontaneamente. Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considera quão difícil deve ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação, sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, esclarece a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tem razão. É necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalenta sadias esperanças que se convertiam em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, diz ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem deseja esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância extreme de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considera que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas os homens, em toda parte, medrava a confusão nos espíritos. Reconhece que, de fato, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representa uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas parecem igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail aperta-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentua docemente:
perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso parece diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo vê-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroa de claridades infinitas, sente-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que parecem traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelha-se e ora, agradece ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sente-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contempla os céus embevecido. O infinito azul do firmamento não é um abismo em cujo fundo brilham estrelas. A seus olhos, o espaço adquirira nova significação. Deve estar cheio de expressões de vida, que ao homem comum não é dado compreender. Haveria corpos celestes, como havia os terrestres. A criatura não está abandonada em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excede a toda inteligência humana. Os que se hão libertado da carne voltam do plano espiritual por confortar os que permanecem à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel, para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permite o Senhor que ambos regressem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcança novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém está abandonado. Os homens mais miseráveis, com certeza, têm no céu quem os acompanhe com desvelada dedicação. Por mais duras que sejam as experiências humanas, a vida agora assume nova feição de harmonia e beleza eternas. A natureza está calma. O luar esplende no alto em vibrações de encanto indefinível. De quando em quando, o vento sussurra de leve, espalhando mensagens misteriosas. Lufadas cariciosas acalmam a fronte do pensador, que se embevece na recordação imediata de suas maravilhosas visões do mundo invisível. Experimentando uma paz até então desconhecida, acredita que renascera naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade toca-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicita-o para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável que, nada obstante, merecera a compaixão do Cristo. Somente muito depois, quando as brisas leves da madrugada anunciam o dia, o ex-doutor da lei consegue conciliar o sono. Quando desperta, é manhã alta. Muito ao longe, Tarso havia retomado o seu movimento habitual. Ergue-se encorajado como nunca. O colóquio espiritual com Estevão e Abigail renovara-lhe as energias. Lembra instintivamente a bolsa que o pai lhe havia mandado.
Retira-a para calcular as possibilidades financeiras de que pode dispor para novos cometimentos. A dádiva paterna fora abundante e generosa. Contudo, não consegue atinar de pronto com a decisão preferível. Depois de muito refletir, decide adquirir um tear. Seria o recomeço da luta. A fim de consolidar as novas disposições interiores, julga útil exercer em Tarso o mistério de Tecelão, visto que ali na terra do seu berço se ostentara como intelectual de valor. Dentro em pouco é reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. A notícia tem desagradável repercussão no lar antigo, motivando a mudança do velho Isaac, que após deserdá-lo ostensivamente, transfere-se para uma de suas propriedades à margem do Eufrates, onde espera a morte junto de uma filha, incapaz de compreender o primogênito muito amado. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro exemplifica a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convoque ao testemunho. Fim do capítulo. Ave Jesus! Deus seja conosco.